que o Ministério das Relações Exteriores afirmou neste sábado que monitora a situação das duas delegações de políticos brasileiros que cumpriam agendas em Israel e ficaram no país devido ao fechamento do espaço aéreo e o agravamento da crise com o Irã. O Itamaraty afirma que negocia uma possível saída por terra desse grupo. Quem vai trazer mais detalhes é o nosso repórter André Anelli, diretamente de Brasília, acompanhando as ações do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, em relação a esses brasileiros que aguardam uma providência. André Anelli, boa noite, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Obrigado, Kobayashi. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Em nota publicada neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores disse ter tomado conhecimento da presença de duas comitivas de autoridades estaduais e municipais do país lá em Israel. As delegações brasileiras que foram ao país a convite do governo local são formadas por 19 autoridades de municípios de 11 estados. Os prefeitos de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e de João Pessoa, Cícero Lucena, fazem parte desse grupo. Ainda por meio de nota, o Itamaraty informou que está mantendo contato com o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia com o objetivo de abrir uma alternativa de evacuação, provavelmente por terra, quando as condições de segurança em Israel permitirem um deslocamento até a fronteira. As conversas e negociações também têm sido mantidas junto ao Ministério das Relações Exteriores de Israel, para que ambos os grupos tenham garantias de segurança e possam retornar aqui ao Brasil assim que as condições em Israel permitirem. O prefeito de Macaé, Welbert Rezende, também integra esse grupo e acabou dizendo em vídeo que as opções para saída vêm sendo discutidas, mas uma definição ainda é incerta. A Tel Aviv, e nós vimos mais uma vez aqui os mísseis passando aqui em direção a Tel Aviv. Falar também que a gente participou agora de uma reunião com o Ministério de Relações Exteriores para poder discutir a questão da guerra, mas não se sabe, não se tem previsão da reabertura dos aeroportos. A gente falava sobre a imprevisibilidade da nossa volta, era importante a gente entender quando os aeroportos vão ser reabertos para que possamos voltar. Não se tem essa previsão, nós estamos discutindo aqui no grupo, a grande maioria está entendendo que a melhor maneira vai ser tentar sair por via terrestre. Nós temos aqui algumas opções. Uma sair pelo Egito, outra sair para a Jordânia, e a outra pelo mar para o Chipre. E a partir dessas nossas saídas, que seria de forma terrestre, buscar depois um aeroporto para que pudéssemos voltar ao Brasil. Falar aqui que o governo israelense tem dado apoio aqui na medida do possível, ele não orienta e não pede que a gente faça essa saída daqui dessa maneira, espera que a gente fique aqui nesse local, mas não se sabe quando essa guerra pode acabar, não se sabe quando a gente pode voltar. Nós estamos fazendo essas tratativas, vamos entrar em contato com esses países para ver se conseguem nos receber e liberar a nossa entrada. Falar também que a gente não recebeu ainda ligação do governo brasileiro dando nenhum tipo de apoio ou suporte para que possa negociar a nossa entrada nesses países, porque somos autoridades municipais. Eu acho que todo brasileiro tem direito a ter aí um apoio do seu país para poder regressar no caso de guerra, mas não tivemos aí esse apoio e nós não vamos esperar também não, vamos procurar pelas nossas próprias forças, vamos entrar no carro, vamos tentar negociar, vamos tentar pedir nossa entrada para esses países aí para que possamos voltar em segurança para o Brasil. E conforme disse o prefeito de Macaé, a operação do Aeroporto Internacional de Tel Aviv, da capital israelense, essa operação foi temporariamente suspensa desde o agravamento das tensões com o Irã, que se transformou em um confronto armado. Até o momento, a informação é de que as autoridades brasileiras estão se protegendo em abrigos antiaéreos e a gente segue acompanhando principalmente toda essa movimentação do Itamaraty aqui direto da capital federal. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília. Quero chamar o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Professor Furriela, como você avalia a conduta do Ministério das Relações Exteriores? O que esperar do Brasil através da diplomacia em relação a esse conflito e, em específico, em relação a esses brasileiros que precisam de ajuda? Bom, como o conflito já está conflagrado, os bombardeios
iranianos são com muita frequência. Então, o que eu acredito que o governo brasileiro deve fazer é acelerar um processo de negociação para que essas pessoas sejam retiradas de lá. Não só os cerca de 40 políticos, mas também outros brasileiros que tenham interesse. Pelo que recebemos aí de informação nas últimas horas, cerca de 150 brasileiros já exteriorizaram seu interesse em sair do país. Então você tem turistas ou pessoas que estão lá transitoriamente, principalmente. Então tem algumas saídas, né? Foi apresentada uma opção via Jordânia, é uma opção interessante por conta de ter um caminho que possa levar diretamente, pelo menos a Europa, e de lá eles virem ao Brasil. E o Egito também sempre se torna uma opção interessante, até por uma questão de proximidade territorial. Mas, de qualquer forma, há sim, né, uma série de opções para que eles sejam retirados ali com segurança. E o que a gente espera realmente do governo brasileiro é que faça uma operação nesse sentido. Inclusive, partindo de outras experiências, né, o Brasil já utilizou, inclusive, aeronaves da Força Aérea Brasileira para operações internacionais nas mais variadas regiões, por exemplo, no Líbano, né, quando houve ali uma guerra. Então, tem várias opções para que isso aconteça. Então, não há por que a gente ficar se prolongando e mantendo ainda essas pessoas lá com risco, já que a gente sabe que há grande chance dos bombardeios se escalonarem. Outra situação também que acho que é interessante aí na tua pergunta é uma postura do Brasil propriamente em relação ao conflito. Então, até agora, o Brasil tem utilizado um discurso a favor, né, de uma pacificação, a favor do diálogo, e não propriamente de condenação de algumas decisões militares, principalmente de Israel. Então, o que a gente já observou no Conselho de Segurança da ONU, só para a gente dar alguns exemplos, é de que, por exemplo, China e Rússia criticaram o ataque israelense diretamente ao território iraniano. O Brasil utilizou, pelo menos por enquanto, uma postura mais moderada. Do Manuel Furriela e do Cristiano Vilela. A gente tem aquelas imagens ao vivo de Israel. Pedi para o nosso diretor de TV, se possível, colocar. Aí são imagens ao vivo de Israel, início da madrugada. Neste momento não há mísseis, mas há uma grande expectativa para esta madrugada. Há uma preocupação muito grande porque durante a madrugada é que se intensificam os ataques. É durante a madrugada que o Irã pode mandar ainda mais mísseis, drones, como tem anunciado, como tem feito e como tem prometido, justamente por retaliação ao ataque que foi feito por Israel. As informações são de que já chega a 6 o número de mortos em ataques do Irã a Israel, 3 ontem, 3 hoje, informações que foram prestadas aqui ao vivo à audiência da Jovem Pan pelo porta-voz do Exército de Israel, o Major Rafael, trouxe essa informação. Então, 6 pessoas já morreram em Israel. Ele também nos relatou há pouco tempo, aqui no nosso jornal Jovem Pan, a respeito da potência e da qualidade e do número desses mísseis que vêm do Irã. Não se compara àqueles mísseis e àqueles ataques que eram feitos pelo Hamas, pelo grupo terrorista Hamas. Os ataques do Irã são mais robustos, são de armas mais potentes, há um maior poderio bélico e há uma grande expectativa desta madrugada que acontece agora em Israel. Aqui no Brasil são 8 horas e 6 minutos da noite, 20 horas e 6 minutos. Em Israel são 2 horas da manhã. Portanto, a qualquer momento pode haver novos ataques em Israel. E é claro que há um grande sistema de defesa, o mais tecnológico e o mais robusto do mundo, o sistema de defesa israelense, o domo de ferro que intercepta os mísseis que chegam de fora, mas aparentemente o Irã usa da mesma estratégia que foi adotada lá no outubro de 23 pelo Hamas, que é de sobrecarregar o sistema, mandar muitos mísseis, muitos drones de uma só vez para sobrecarregar, e isso estressa o sistema de defesa israelense, e com isso passa algum míssil ou outro. Prova disso, esses
6 mortos que foram vítimas de ataques iranianos ao Estado de Israel, e a promessa, a expectativa de um aumento desses ataques se dá justamente por retaliação ao ataque que foi feito de Israel a lideranças militares do Irã, inclusive o assessor direto do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e há essa grande preocupação. Portanto, essas imagens ao vivo de Israel, madrugada, onde há uma grande expectativa, infelizmente, de ataques iranianos.